Mano, eu tô sentindo um clima romântico aqui no ar. Deixa eu acender uma velinha aqui, deixar um clima mais romântico nesse quarto, né? Bom, eu vim no vídeo de hoje falar pra vocês sobre esse segundo episódio de The Last of Us. Chegou em mais um episódio maravilhoso, mas eu tenho que falar pra vocês que teve uma imagem que não saiu da minha cabeça. Sim, o beijo da Tess com o infectado. Eu sei que isso foi nojento, muita gente não gostou, só que isso ficou aqui martelando na minha cabeça. E de início eu não entendi nada daquele beijo, eu não entendi sentido nenhum, mas como isso ficou na minha cabeça, eu fiquei o dia inteiro pensando, e é por isso que eu trago aqui pra vocês toda a conclusão dessa cena. Por que que a Tess beijou um infectado, quer dizer, por que que ela deixou o infectado beijar ela, e qual que é o sentido disso tudo. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo, e apesar de toda a nojeira, eu prometo que esse vídeo vai fazer bastante sentido para vocês, ok? Na minha cabeça eu comecei a buscar dois caminhos diferentes para essa cena. O caminho real, embasado na razão, algo científico, e também a mensagem que o criador, o Neil Druckmann, o Figmanzinho e toda a galera que tá por trás da produção de The Last of Us quis trazer pra gente. Eu sei que isso pode ser estranho, mas a resposta para isso a gente encontra dentro do próprio episódio. Pois é, existe uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, que é basicamente mostrou alguma coisa, você vai ter que usar. Eu falei isso lá atrás, quando eu tinha visto aquela faca no primeiro episódio que a Sarah mexeu, e eu ainda acho que ela vai aparecer em algum momento de The Last of Us, mas aqui nesse episódio a gente vê vários infectados juntos e até chega a explicar que esses infectados eles estão todos ligados para uma mente coletiva do Cordyceps. Pois é, os fungos agora eles têm uma mente coletiva, olha que doideira. Mas se a gente buscar isso na vida real, cientificamente isso existe. Seguinte, eu não sou nenhum biólogo, posso em algum momento aqui estar falando bosta, tá? Eu dei uma pesquisada antes de falar e eu vou trazer aqui para vocês as conclusões que eu cheguei. É muito comum alguns fungos terem algo chamado hifas. As hifas elas ficam embaixo da terra e elas são basicamente filamentos de células que formam o micélio dos fungos. De uma forma bem bruta, tá? A gente pode pensar nas hifas como raízes, só que raízes com longas células cilíndricas e vários núcleos que podem ir se ramificando cada vez mais. E aí o conjunto dessas hifas possui o nome de micélio. O micélio ele vai ser responsável por sustentar e absorver os nutrientes do solo e alimentar esses fungos, desenvolvendo debaixo da terra, como eu disse. Só que, por incrível que pareça, eles podem se desenvolver em alguns outros substratos. E na série fala que um dos substratos perfeitos para o Cordyceps acabou sendo a farinha. Pois é, olha só. Logo no comecinho eles já citam isso. Então, com essas hifas ali no meio da farinha, é o que acabou fazendo algumas pessoas serem infectadas lá em The Last of Us. Mas a gente não tá aqui falando para falar dos infectados, e sim das hifas. Essas hifas elas podem se estender por quilômetros, pois é, existe hoje aqui no mundo real indivíduos que por debaixo da terra possuem tamanhos maiores do que uma baleia azul, simplesmente o maior animal que existe na face da terra. E aí essas hifas, a Tess fala que ela pode detectar o passo de alguém e avisar por meio dessas correntes embaixo da terra vários infectados, instaladores, corredores que estão a quilômetros de distância. E aí, depois de explicar tudo isso para Ellie, eles partem para o museu. Lá no museu a gente não consegue ver como a Tess foi mordida. No jogo a gente até consegue. É uma cena ali que o Joe ele tá entrando para tentar salvar as duas lá dentro no museu e a Tess até consegue se soltar, e se você olhar bem, se consegue ver o infectado mordendo ela, mas aqui na série a gente simplesmente não vê porque não é necessário. O que importa é que quando eles chegam no congresso, tá todo mundo morto. E aí lá no jogo, a Tess resolve contar que ela tá infectada, porque eles não têm mais tempo, enquanto a Fedra chega. E lá no jogo, a Tess ela decide se sacrificar para que o Joe e a Ellie tenham uma chance
de fugir, enquanto ela segura os agentes da Fedra dentro do Congresso. A Tess chega a dizer que ela prefere 1000 vezes morrer lutando contra essa galera do que se tornar um infectado. Então, acontece que no jogo também a gente acaba não vendo claramente a morte dela. A gente consegue ver o corpo dela depois ali no chão. E claro que a morte dela é mais pesada, só que aqui na série eu acredito que a morte dela foi muito mais pesada. Primeiro que aqui na série, quando eles chegam lá, eles veem que, na verdade, o grupo de vagalumes eles foram infectados. E exatamente essas rifas que eu falei mais cedo acabam detectando a presença deles ali e avisando aqueles infectados que estavam lá longe. E aí aqui a Tess decide se sacrificar pro Joe e a Ellie conseguir fugir, lutando, segurando, na verdade, os infectados lá no Congresso. Só que quando os infectados chegam lá, eles não dão a mínima pra Tess, porque eles, por terem uma mente coletiva, eles já sabem que a Tess ali é uma infectada e eles já estão começando a se conectar, ela já está se tornando mais um indivíduo dessa mente. Então é como se ela ali, por mais que ela tivesse ciente das suas ações, ela ainda tivesse a sua humanidade, né? Ela ainda fosse humana, para os infectados ela era uma infectada. E aí então chega lá aquele infectado, chega perto dela e ele dá um beijo nela. A cena é nojenta e traumatizante. E aí você para pra pensar e falar, tá, mas por que a Tess não agiu? Ela não fez nada. Vamos lá. A Tess, ela começa a usar esses seus últimos momentos de vida. Ela até mesmo fala pro Joel calar a boca, que ela tem só alguns momentos. E ela decide dedicar esses momentos para executar seu último ato de humanidade. Porque o que torna a Tess, Joe, Ellie, eu, você, humano, é a nossa liberdade. Para Tess, existir e refletir é a mesma coisa. Sua única opção é trilhar caminhos que muitas vezes podem ser tortuosos, mas também muitas vezes podem se cruzar com outros caminhos e ressignificar para rumos diferentes. Assim foi quando ela encontrou com o Joe ou quando ela encontrou com a Ellie. Só que mais cedo ou mais tarde a sua sorte ia acabar. Como diz a própria Tess, lutando para continuar sendo humana, com a mão tremulando, a Tess segue a luz. Aquela luz que te guia quando você está perdido na escuridão. E essa luz é Ellie. A Tess vê na Ellie um propósito que ela enxerga iluminadamente. A Tess, ela quer lutar para continuar sendo humana. Por mais que o fungo pareça estar ali no controle. Joel e Ellie fogem, mas Tess continua ali, cada vez mais sendo paralisada, controlada, acorrentada. Tess está condenada a ser livre. Ou então o homem está condenado a ser livre. Como disse uma vez Jean-Paul Sartre. Para ele, o humano nasce sem um propósito, sem algo pré-definido. Somos nós que moldamos o nosso próprio propósito. E é isso que nos torna diferente, o que nos torna humano. Diferente dos infectados, o qual a sua única função é se multiplicar em corpos humanos. Humanos que deixaram de ser humanos quando perderam a sua liberdade para uma mente coletiva de um fungo. Como eu já disse, a Tess deixa claro no jogo que ela prefere morrer do que se transformar numa dessas coisas. A Tess anseia por humanidade. Ela quer continuar sendo humana a qualquer custo. Tess então usa seus últimos momentos de humanidade para tentar acender um isqueiro repetitivamente, com o corpo quase todo paralisado pelo fungo, e uma criatura literalmente consumindo-a. O beijo daquele infectado servia para fazer com que a Tess perdesse o controle cada vez mais rápido, para que a sua transformação acontecesse mais rápido, para que a conexão com os outros infectados fosse estabelecido o mais rápido possível. Se colocando no lugar da Tess, ela já não tinha mais o que fazer, mas ela continuou lutando. A Tess usa seu último ato em vida para alcançar a sua maior liberdade, se libertando não só do Cordyceps, não só daquelas correntes da marra, mas também se libertando do material, se libertando do seu próprio corpo. Tess não morre como uma infectada. A Tess morre como uma humana. Porque, segundo Sartre, o que resta ao humano é a sua liberdade.
Então, basicamente, a Tess, ela estava sendo controlada ali pelo fungo e a única coisa que ela conseguia mexer era seus dedos e por isso que ela acabou não fugindo e sério, ela tá aterrorizada. Se você reparar, ela tá morrendo de nojo de estar recebendo um beijo daquele infectado, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do meu texto. Deu bastante trabalho, inclusive, olha isso, eu fiquei muito tempo aqui, ó, escrevendo. Tudo isso tá de azul é o texto, é metade da página do roteiro. Mas eu, real, tava pensando muita coisa. Uma vez me falaram que quando a gente assiste alguma coisa, a gente precisa enxergar além do que a história, a obra, tá querendo mostrar nos nossos olhos. É como uma obra de arte. Vai a um museu, vê ali uma pintura, você tenta buscar nessa pintura algo além, algum significado além do que tá para te mostrar. E com filme, série, até mesmo anime, todas essas coisas não é diferente, tá bom? E se você ficou até aqui, eu peço que você dê o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo se eu ajudei, ou comenta até mesmo qual foi o significado que você atribuiu a essa cena. Manda para algum amigo seu pra gente atingir as horas e melhorar cada vez mais esse canal, que não custa nada para vocês, mas vocês vão me ajudar de uma forma insanamente foda, entendeu? E é isso, obrigado por terem ficado até aqui. Valeu, falou!